é bom estar com você aqui na nossa salinha para um bate-papo muito especial. Um bate-papo de coração para coração. Sim, pois hoje nós vamos falar sobre depressão pós-parto. O que acontece que aciona a depressão na mulher pós-parto? E o homem? Será que ele tem depressão pós-parto da mulher? Qual é a situação aí? Porque muitos homens, quando a mulher engravida, eles engravidam também. Sentem enjoo, sentem de tudo. E a depressão pós-parto? Então, nós vamos falar sobre isso, de coração para coração. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote: 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. Hoje nós estamos aqui com uma convidada querida, conhecida sua, que vem falar sobre o caso que a gente vai relatar, que é Marcela Salvador. Ela é psicóloga e retorna aqui com a gente na nossa salinha. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, Iraci. Obrigada por estar aqui mais uma vez. É uma oportunidade maravilhosa. A gente tem que aproveitar, né? A Com gente aprende certeza. muito, né? Muito. O relato que vamos contar hoje é a respeito de Paula. Ela mora em São Paulo, tem 37 anos e ela tem 3 filhos. Um filho de 10, um filho de 13 e agora um bebê de 3 meses. E ela conta o seguinte, que após esses 2 filhos crescerem, né, já estarem independentes, fazendo as coisas sozinhos, enfim, ela e o marido sentiram falta de ter mais um filho em casa e queriam essa maternidade novamente, um bebezinho, aumentar a família. Então, ela engravidou, teve uma gestação tranquila, muito normal, teve o parto, porém, a criança teve um pequeno problema respiratório e precisou ficar na UTI. Ficou na UTI por uma semana e ela e o marido só puderam ir visitar, pegar o bebê no colo após 2 dias de nascido. Enquanto isso, ficavam todo o tempo lá no horário de visita, no horário que era permitido, tudo. E depois o bebê saiu do hospital, ele ficou na neonatal, saiu do hospital e vida que segue, saudável, restabeleceu e já foi entrando na rotina da casa outra vez. Só que ela começou a sentir uma tristeza muito grande, um desânimo, um incômodo, e ela não estava entendendo por que ela estava sentindo isso, sendo que a família já estava incorporando uma nova rotina, né? Ela foi ao médico e o médico disse que ela estava diagnosticada com depressão pós-parto. A gente sabe, né, a depressão pós-parto, que necessita medicamentos. Então, o médico receitou medicamentos, mas ela teria que parar de amamentar para poder tomar os medicamentos. Então, ela se sentiu muito culpada e fez a seguinte análise: como eu posso me negar a amamentar se eu tenho leite? E aí ela se recusou, então, a tomar as medicações. A criança já está com 3 meses, ela está com uma depressão grande e ela pergunta: o que eu posso fazer? Será que eu estou certa? Será que eu não estou? De não tomar medicação, de continuar amamentando,
mas é aquela rejeição, porque ela diz que ela se sente culpada exatamente por achar que não está dando conta de mais um filho, de mais afazeres da casa, de mais a rotina nova. E aí ela pergunta: e aí, o que que eu faço? O que que eu posso fazer? Então, é isso, Marcela. Depressão pós-parto é muito mais comum do que a gente imagina, né? É uma coisa que acontece com uma frequência. É uma frequência muito alta e, assim, as pessoas demoram mesmo a pedir ajuda, né, Iraci, porque, assim, existe o chamado baby blues, né, que é aquela Hum, tristeza que tem um tempo após o parto, né, porque durante a gestação os hormônios da mulher, eles vão lá para cima até para poder segurar o feto, segurar a gestação, sim, né, e logo após a gestação eles têm uma queda brusca. Então, com isso, é muito normal a mulher, de vez em quando, ficar triste, chorar à toa, ficar muito sensível. E esse é o conhecido baby blues. Ele se transforma numa depressão, você diagnostica como uma depressão, quando já começa a ficar uma coisa mais intensa, durante mais hum, tempo, e começa a afetar a rotina da pessoa. Né? Só sim, que é difícil, né? Porque as mulheres elas têm aquela coisa da ideação, né? Da maternidade. A maternidade tem é. que ser uma coisa linda, tem que ser maravilhosa, a amamentação tem que ser, né, aquelas cenas que as pessoas veem da mulher sorrindo para o bebê sorrindo para a mulher. Ah, aquela coisa fofa, né? E aí, quando vem a realidade, é aquele choque, né? E Uhum. muitas mulheres, exatamente como a Paula, se sentem culpadas por não estarem felizes. Como eu não estou feliz, né? Como eu não estou realizada com a minha maternidade. Então, por isso, às vezes, demoram muito a pedir ajuda, né? A buscar ajuda profissional. É, porque fica naquela situação, de se culpar o tempo todo, porque tem tem o bebê ali, quis tanto, queria tanto um filho, queria tanto mais um filho e agora eu estou arrasada, deprimida, desanimada, não quero saber, uma tristeza profunda, uma dor, sente que tem um descaso com a criança, não sente prazer em, acariciar, em agradar, principalmente em amamentar, né, Sim, porque é algo que tem que ficar ali e geralmente quando se amamenta, o começo da amamentação, os mamilos doem, tem muita dor por causa do leite, né, então tem uma outra conotação e, eu acho que pesa também pelo fato de, nesse momento ela estar sendo, a mãe e não sendo a esposa, a mulher, né, sim, porque os é. filhos já estão criados, não sei o quê. Aí você imagina, né, para ela, uma mulher que já tem 2 filhos, né, Uhum. e que já estão numa idade que tem uma autonomia maior, né, que conseguem fazer as coisas sozinhos, para ela e o marido fazerem esse movimento de nós queremos ter outro filho, é porque era um desejo muito forte mesmo, Com né. E certeza. aí, pior ainda quando vem essa sensação, né, de tá triste porque teve o filho, né, um desejo tão É. forte, e a culpa bate mais forte, né. Eu acho que são vários os fatores aí que podem ter desencadeado essa depressão dela, né, porque, assim, uma mulher que já tem 2 filhos nessas idades, 13 e 10 anos, né, que já, de repente, voltou a trabalhar, já está ali com a rotina estabelecida, já tem a independência, né, já tem uma liberdade maior de sair com o marido, de viajar, até quando viaja com os filhos, tudo começa a fluir melhor quando Uhum. os filhos já estão maiores, né. E aí, de repente, para tudo, né, porque a gente sabe que quando você tem um bebê, você realmente não tem jeito, né, você para a sua vida, você fica É. ali à disposição, É de né. noite, madrugada, de manhã, não tem um horário Exatamente. fixo. Os filhos dela com 10, 13 anos já são independentes, já estão na escola, já vão, voltam, se viram, né, já começam, a contribuir,
até com o andamento da casa, o funcionamento da casa, né. Sim. Então, e ela se vê agora presa novamente numa situação de que, tem um ser ali que depende 24 horas dela, É. né, não adianta os outros. É, porque a ficha cai, né. Passou tanto tempo que às vezes ela até esquece como é, né, a gente É, acaba esquecendo, a memória de mãe é assim, né. é. E aí quando a ficha cai, fala: "E agora, né, eu tô "Ai, aqui". agora tá aqui". É um ser que depende de mim totalmente, né, 24 Exato. horas, e aí começa também, eu acredito que, né, muitas mulheres acabam ficando culpadas também com a falta de atenção com os outros filhos, né, porque Exato. realmente é uma demanda muito grande, né. É o marido, é a casa, é aquele bebê que demanda muito, são os outros filhos que mesmo já estando crescidos precisam de atenção, porque Uhum. ela também não pode deixar de dar atenção para eles, né. Exato. E aí isso gera uma culpa muito grande e vai, né, fazendo aquele sentimento crescer. Aí fora isso tem, né, a questão de privação de sono, porque a maioria dos bebês nessa idade realmente dormem muito picado durante a noite. É verdade. Então Amamenta durante a noite, né. amamenta durante a noite, o bebê acorda muito, alguns bebês não conseguem dormir bem durante o dia, então a mãe acaba não conseguindo descansar também, ou quando o Exato. bebê descansa, em vez dela descansar, ela vai fazer as coisas com os outros filhos, com a casa. Então, assim, tem a questão do cansaço físico, que é uma coisa que também acaba desanimando muito a mulher, né, Exato. porque você fica ali mesmo sem energia física, né. Aí vai juntando a energia emocional, a energia física, realmente isso vai aos poucos crescendo e pode ter ocasionado essa depressão dela, né. Alguma coisa ali foi acionado essa válvula onde, ela traz isso. E, não deixa de ter também, como os outros filhos já estão maiores, não deixa de ter também a cobrança para cima deles de fazer isso, fazer aquilo. "Olha Sim, só, já falei para você tomar banho, já falei para você escovar dente", porque filho quando chega nessa idade você tem que ficar empurrando, né. sim, é É, verdade. você tem que empurrar, empurrar, empurrar. E, para ela, provavelmente se tornou algo muito forte, um peso e, passa a ser uma cobrança ao invés de dar um carinho, uma atenção, que ela deve estar se sentindo dessa forma, né. Sim. Mas para poder ter um reequilíbrio de hormônios, enfim, tudo, é necessário uma medicação, né. É, Ela chega não vai conseguir sim. fazer, você como psicóloga e, ela precisa de um atendimento psicológico para trabalhar tudo isso, certo? Sim, porque tem muita coisa para ser trabalhada, né. Você vê, é uma pessoa que teve, né, aquela programação, aquele planejamento daquela gravidez, quer dizer, ela devia ter muita coisa romantizada na cabeça dela com relação a mais um filho, essa coisa toda. E a criança já chegou mostrando para ela que: "Ó, espera aí, cheguei diferente", entendeu? É, Né, já foi pra UTI, já teve essa questão, né, 2 dias demorou para pegar a criança nos braços, para amamentar, né, ficou essa semana na UTI, quer dizer, tem essa você ir para casa sem levar o filho, né, é uma dor que sim, as mães, né, de bebês neonatal, eles têm essa dor muito grande, né, você ter que ir para casa e deixar o seu filho ali, por mais que você vá ali todo dia, fique com ele, não é a mesma coisa. não é a Então mesma coisa. já teve, né, essa É, frustração toda de início, depois, né, tem essa mudança de rotina radical, né, a culpa, por tudo, né, até porque mães são seres culpados por natureza, né, assim, é nasce verdade, uma mãe, nasce a culpa junto com ela, já né, vem já vem a junto. pacote. Então, assim, tem todas essas questões, né, e aí, e aí agora vem essa questão da amamentação, que faz ela se sentir culpada. Se eu parar para tomar o remédio, eu vou ter que parar para amamentar, né. Como é Exato. que é isso? Eu acho assim,
A terapia ajuda muito nesse sentido, ela trabalhar essas questões todas, ela ressignificar isso tudo e ressignificar essa amamentação também, né, Iraci, porque assim, tem pessoas que não podem amamentar, não podem amamentar e pronto, né. Exato, Você pode dar uma mamadeira com muito amor. Às vezes com você pode dar uma certeza. mamadeira com mais amor do que alguém que está ali, sabe, com um bebê ali no seio e tá, sabe, chorando, tá triste e tá passando isso para a criança, né, porque É, a criança sente que a essa pessoa se sente tristeza. mais culpada ainda, porque acredita que está passando um sentimento de rejeição para a Sim, criança. Então fica e na verdade não é um sentimento de rejeição, é um sentimento dela para com ela mesmo, não é para com a criança, sim, exatamente. né. Porque tem essa questão, né, tem mulheres que relatam que olham para o neném e não conseguem sentir nada. Mas aquilo ali não é que ela não sinta nada, que ela não ame o filho, é que naquele momento ela não está podendo dar aquele amor, aquilo tudo, porque está difícil para ela, né. Uhum, com E esse certeza. resgate disso, através da terapia, e se ela foi, né, no médico e o médico achou porque, assim, os médicos eles entram com a medicação realmente quando é muito necessário, Sim, principalmente uma mulher que está amamentando. Né, tem que ser exatamente. muito necessário para eles entrarem. Se o médico, né, foi um médico de confiança e ele diagnosticou ela com a depressão e receitou a medicação, a melhor coisa que ela faz por ela e pelo filho e por toda a família é tomar, né, Iraci? Com certeza, porque, quando acontece da mãe, por exemplo, não ter leite, não tem leite Sim, suficiente ou não tem leite, quer dizer, aí já é um empecilho para a amamentação, já não vai amamentar. E nem por isso, a mãe tem que se sentir culpada. "Ai, mas eu não tenho leite aí", isso é o de menos. Porque, eu acho muito mais prático, inclusive, a mamadeira. É necessário amamentar, o começo principalmente, por causa do colostro, né, mas são 6 meses e somente isso, né, não tem necessidade, de ficar com a criança penduradas. A gente está falando sobre isso, eu me lembro que estava essa semana mesmo estava parada num sinal de trânsito, e aí saiu uma mãe, da praia com uma criança, já devia ter uns 3 anos, sei lá, uma criança grande, no colo aqui, o peito todo para fora assim, e a criança brincando com o peito dela, botava a boca, depois tirava. Quer dizer, aquilo vira chupeta, é sim, uma coisa que é horrível. perde o sentido, né? Exatamente, porque o tempo de amamentação são 6 meses que é necessário para criar os anticorpos, a proteção para a criança. Depois daquilo, já não tem mais necessidade nenhuma de amamentar, e mesmo porque só o leite já não alimenta mais. Tem que ter uma alimentação, sopinha, Uhum, enfim, um monte de sim. outras coisas. Precisa de outras coisas, né, outras vitaminas, outras coisas que só o leite É. materno não vai fornecer nunca, De né. jeito nenhum. Então, eu mesma quando, amamentei meus filhos, o dia que completava 6 meses, eu levava eles no pediatra: "Tá tudo certo?". "Tá". A partir daquele dia, eu já começava a dar mamadeira. O médico falava: "Olha, você vai tirando daí devagar". Eu falava assim: "Devagar sim, mamadeira". Pronto, acabou, e já tratou, né. E a criança, ela vai tendo, né, vícios, né, a gente sabe Sim. psicologicamente, as deficiências que desenvolve com a criança, prolongar muito a amamentação, né.
E é uma coisa, assim, até para mãe mesmo, né, você vê a moça andando na rua com o seio para fora, né, com o filho pegando, é uma coisa, assim, que acaba ficando totalmente sem sentido, né, e que deixa as Uhum. pessoas até constrangidas, né, porque nada contra alguém amamentar, em público, não isso, mas, Sim, assim, uma criança de 3 anos não tem a menor necessidade. Acaba já sendo, até foi. uma dependência, né, que fica uma coisa até um pouco doentia, né, porque é Exato, como se eles não conseguissem se separar ali. A criança precisa começar a se separar da mãe, né, com vai certeza. crescendo, vai precisando ter a independência, se separando, vai comendo outras coisas, vai aprendendo a comer sozinho depois, né, isso tudo é muito importante, tem todas as etapas que a criança precisa passar. As fases têm que ser realmente respeitadas ali, para que tenha uma educação saudável, Sim, né, uma educação, isso faz parte da educação saudável. E, somente a terapia, ela não consegue sair da depressão, não é, é, Marcela? quando tá assim, muito. Digamos assim, quanto mais você demora a começar a se tratar, mais intensa vai ficando a depressão. A tendência é cada vez aumentar, ela não vai embora. Nem depressão, nem ansiedade, não é aquela coisa, fala assim: "Ai, vou fingir que não está aqui, porque vai embora". Ou vou fazer só a terapia, porque a depressão vai embora, a ansiedade vai embora. É claro que tem muitas coisas que você pode fazer paralelamente para ajudar, né. É o Sim. exercício, é a meditação, tudo isso ajuda muito, são coisas para andar paralelamente. Agora, quando a pessoa é diagnosticada com depressão e é receitado o remédio, é porque já está precisando, né, daquele Que já remédio. está estabelecida a depressão ali. Sim, porque o que que acontece? Às vezes os sintomas estão tão intensos que a pessoa não consegue nem fazer uma terapia, que ela está tão desanimada, ela está, sabe, tão ali catatônica, tão sem sentir nada, sabe, sem conseguir entrar em contato com os sentimentos, com tudo, que ela não consegue nem fazer a terapia. E aí o remédio ajuda ela, né, a melhorar, até para poder se tratar numa terapia, fazer uma meditação, fazer um exercício, fazer qualquer coisa. Então, quando ela é receitado o remédio, é porque realmente já precisa, né. Eu já vi Uhum. casos de pessoas assim, estava aquela depressão leve e vai indo e você fala: "Olha, eu acho, né, eu sugiro que você vá num psiquiatra para fazer uma avaliação, ele vai ver se precisa, se não precisa", e a pessoa ficar nessa: "Não, não vou psiquiatra, remédio, ele vai me receitar remédio porque é coisa de maluco", né, todo esse É um preconceito. preconceito, né. É um paradigma que é muito difícil da gente quebrar, a verdade é essa, né, a gente tem que Uhum. falar cada vez mais sobre isso e principalmente a depressão pós-parto, né, porque as mulheres Exato. elas acham que elas têm que carregar o mundo nas costas, que elas têm que ser fortes, que elas têm que aguentar e muitas das vezes elas precisam de ajuda. Exatamente, porque é uma coisa que acontece, a gente sabe que acontece com muita frequência, né. Sim, Então, é um momento especial da mãe, né, do ser mãe, da mãe com o seu bebê, mas por um outro lado, ela começa a se sentir apática. sim, Né, e essa apatia faz com que ela ainda se culpe mais, é óbvio, mas que ela não consiga fazer o processo de acalentar o próprio coração, passa a ter uma apatia com todos que estão à volta, não sim. é o problema não é o bebê, É né. cíclico, né, porque, assim, Uhum. ela tá na apatia, e aí ela não consegue fazer as coisas, e aí ela se sente culpada porque não consegue fazer as coisas, aí a apatia aumenta, porque o sentimento de culpa, né, vai piorando aquele quadro depressivo dela, e é o que você falou, ela consegue não fazer as coisas com todo mundo, não é só o bebê, né, e aí ela não Exato. consegue fazer com os outros filhos, não consegue com o marido, né, a gente vê, assim, muitos maridos que
nessas horas não sabem o que fazer, né, se desesperam Uhum. mesmo, né, maridos que não têm conhecimento disso, então às vezes fica mais difícil ainda, né, porque você não tem um apoio, né, o apoio é muito Sim. importante nesse momento. Você ter uma rede de apoio que possa, segurar ali, né, com você, Uhum. Com é muito certeza. importante. E, uma situação muitas vezes, o marido começa a trazer empecilho para a relação, porque, ele começa a achar que ele está sendo rejeitado, Sim, né. E aí, a gente sabe que cria até alguns processos eh de competição com o bebê, com atenção com o bebê e atenção com os mais e acaba gerando um conflito familiar, muitas vezes uma necessidade de uma terapia de casal até, né. sim, com certeza, porque o marido se sente, né, colocado de lado. Quando o bebê nasce, já é muito comum os maridos relatarem isso, né: "Ah, nasceu o bebê, ela me esqueceu", né, imagina, isso se for o Uhum. primeiro filho. O terceiro, nesse caso, então, mais ainda, né, porque ainda tem 2 outros filhos para dividir ali a atenção, e a casa e tudo mais, então aí o marido pode se sentir mais ainda. E o marido pode não entender, né, "Poxa, ela Uhum. queria tanto filho, como é que agora ela está triste?", né, porque as pessoas também de fora, elas têm essa tendência, né, a falar: "Como assim você Uhum. está triste? Você foi mãe, você tem uma família linda, 3 filhos, tudo maravilhoso". É, mas maravilhoso para os outros, né, e para ela naquele momento não está sendo maravilhoso, não significa que não vá vir a Uhum. ser em algum momento, né, é uma fase também, né, Com Iraci. certeza. Geralmente quando a pessoa procura, o consultório para fazer uma terapia, porque está com uma depressão pós-parto, quanto tempo, perdura essa depressão, geralmente? Olha, a depressão ela depende muito, assim, do grau que ela está ali naquele momento, né, se ela está muito deprimida. De todo o trabalho da terapia, né, do remédio, porque assim, a medicação psiquiátrica, ela não começa a fazer efeito de logo, né, tem isso também. A Ah, depressão sim. psiquiátrica às vezes demora 3 semanas para começar a fazer efeito, e às vezes há uma necessidade de ajuste de dose, há uma necessidade de trocar substância. Então assim, não tem regra, né, a gente tem que torcer para tudo dar certo, ser aquele remédio de primeiro, né, a dose certa, mesmo assim vai demorar um pouco para começar a fazer o efeito, a terapia vai sendo trabalhada junto, né, então assim, isso é muito cada caso é um caso, sabe, não existe Uhum. assim uma coisa geral, mas assim, por exemplo, a pessoa começa a tomar remédio, depois que está acertada a dose, que está acertado tudo, os médicos, por exemplo, não tiram o remédio psiquiátrico antes de 6 meses. 6 meses depois da melhora dos sintomas é que o remédio vai ser tirado. Mas é claro que não necessariamente ela vai passar esses 6 meses todos deprimida, né, provavelmente ela vai ter uma melhora gradual durante esse tempo. Certo. E as técnicas, utilizadas eh, que são, eu acho que um apoio para que a pessoa consiga se reestruturar, quais são? Então, eu acho, assim, que é muito importante a questão da conversa, né. Eu, por Uhum. exemplo, no consultório, eu trabalho muito na relação, assim, paciente comigo, com o terapeuta, né. Então, através dessa conversa, a gente vai puxando ali o que que pode ter trazido, né, essas todas essas coisas que a gente conversou aqui, né, Uhum. quais podem ter sido os fatores, e ir trabalhando esses fatores um a um, né, e fazendo com que ela tome consciência disso, né, ela tome consciência do quanto o remédio é necessário para ela tome consciência de que ela não é menos mãe porque ela vai amamentar. Então, além da conversa, a gente faz alguns exercícios, né, o Uhum. diário para ela escrever os sentimentos dela durante o dia, né, ela entrar em contato com esses sentimentos. O que que eu sinto quando meu filho está no meu braço? Né, quando eu dou um banho Uhum. nele,
para ela ir entrando em contato mesmo com esses sentimentos, porque muitas das vezes, durante a depressão, muitas das vezes não, assim, geral, durante a depressão, a pessoa está com aquela tristeza tão grande que ela começa a não querer entrar em contato com sentimento nenhum, né? Ela fica ali, parou, saiu do Out. mundo, né? Uhum. Desliga, como se desligasse. E você fazer com que ela retome isso, né? Por que que você engravidou? Né? Qual era o seu sentimento quando você engravidou? Para ela entrar em contato mesmo com isso, né? Eu acho que Voltar lá atrás para puxar, para ver onde é que isso. acionou. E pode acontecer da pessoa entrar num processo de depressão, que é a depressão pós-parto, já diz, mas tipo no finalzinho da gravidez? Sim, é muito comum também. Muito comum, principalmente assim, primeiro filho é muito comum, né, aquele medo que Uhum. começa a dar no final da gravidez, né, gravidez de risco também é muito comum, assim, porque tem toda eh, aquele monte de situações que acontecem durante a gravidez que vão ali fazendo que a pessoa fique com medo, e aí o medo vai trazendo esse sentimento e pode ocasionar uma depressão, um transtorno de ansiedade, né? Que a gente Certo. sabe que o transtorno de ansiedade muitas vezes acaba desencadeando a depressão. Existem muitas grávidas que no final da gravidez desenvolvem o transtorno de ansiedade por conta disso, né? Por conta da Ah. novidade, do medo, né, todos esses fatores juntos podem desencadear. E tem uma correlação, por exemplo, de probabilidade, por exemplo, de acontecer no primeiro filho ou segundo, ou no caso dela, que aconteceu no terceiro filho já, né, tem algum alguma coisa que aciona isso, ou isso é cada caso é um caso? Não, eu acho que cada caso é um caso, assim, eu nunca parei para ver estatisticamente se existe Uhum. esse estudo, mas, assim, eu acredito muito, assim, na subjetividade, sabe, cada um é de um jeito e vai acontecer de uma maneira, né, por mais que a gente veja, assim, fatores desencadeantes que pode acontecer com uma, com outra ou com outra, eu acredito que cada um tem a sua história, né, Sim. cada um tem seu jeito de estar no mundo Agora, também. quando a pessoa desenvolve uma depressão já no final da gravidez, com o nascimento da criança, tende essa depressão crescer para uma depressão pós-parto ainda, com isso, uma junção de depressão, né, causal, ou, não, a pessoa vai tratando e a chegada do bebê não traz nem mais tristeza e nem mais alegria, enfim. Eu acredito que se ela for tratando essa depressão já no final da gravidez, a tendência é ir melhorando, né. Mas é o que acontece, quando o bebê nasce, tem a questão toda hormonal também, e tem a questão da Uhum. nova realidade na vida da pessoa, né. Com certeza. E aí, como ela vai lidar com isso, é de cada um, porque como ela já está mais sensibilizada por já estar vindo de um quadro depressivo, Uhum. pode ser, né, não é certo, mas pode ser que todos esses fatores juntos, né, depois que o bebê nasce, pode ser que intensifique um pouco a depressão, mas também Certo. não é certo, né. Porque ela já está com 3 meses, ela relata, né, ela já está com o bebê já está com 3 meses e, ela não está tomando medicação, quer dizer, ela está retardando Sim, esse tá deve estar havendo uma progressão da depressão, porque somente uma terapia, não ela não consegue fazer o movimento sozinho. sim. E é o que a gente vê muito, né, quanto mais tempo você demora para começar um tratamento, para procurar um tratamento, mais vai se intensificando o quadro da depressão, ele não regride. Não tem. Não tem a possibilidade de regredir, né. Ele pode até
Se não for uma depressão intensa, ele pode até regredir com terapia e tudo, mas assim, se fosse uma questão do baby blues ou de uma tristeza assim mais intensa. Agora, Uhum. a partir do momento que já é diagnosticado como depressão e já é, né, ela já foi medicada, aí realmente a tendência é cada vez crescer mais aquilo, né? E acontece do homem ter a depressão pós-parto da mulher? Como é que é isso? Acontece, Porque o acontece. porque o homem também tem a fase gestacional Sim. acompanhando, tem algumas Né. coisas assim, Tem né? homem que tem enjoo durante a gravidez, né, tem homem que engorda durante a gravidez da mulher, tem de tudo, né. Olha só. E aí existe, é um número bem menor, né, claro, né, não é Uhum. igual a questão da mulher, porque a mulher eu acho que tem muito mais fatores, né, que podem ocasionar, mas tem aquele homem que precisa da atenção, né, 100%, aqueles casais, assim, que passaram muitos anos casados sem filho, e aí vão ter filho e o homem fica ali um vazio, né, de repente, cadê, né? Hum. E até dependendo do relacionamento, né, entre mulher, marido e mulher, né, às vezes um relacionamento onde a mulher é mais maternal, né, aquela mulher que cuida do marido, e Ah, aí chega um bebê, ele fala: "E agora? Cadê minha perdi a mãe? vaga, perdi a vaga. Cadê minha mãe?" É mais ou menos isso, né. É, deve ser. É, mas é isso mesmo, né, tem os ciúmes, né. É. Imagina, até animal de estimação, né, Iraci, cachorro, fica com ciúmes quando o bebê chega, né, tem todo um jeito de você apresentar o bebê para o cachorro, aquele cachorro que já está na família há mais tempo e tudo. É, Imagina, tipo assim, né. tô perdendo a É, vaga. é, os irmãos Agora mais velhos, né, tudo isso. agora acontece de entrar num estágio de depressão, por exemplo, o casal? Olha, a gente vê muito, em questão de família, né, quando às vezes uma família adoecida, né, às vezes Uhum. um componente da família adoece, entra em depressão e às vezes é uma coisa que mobiliza tanto a família que pode adoecer outros componentes da família, entendeu? Ah, Então, assim, às vezes o marido pode se sentir, no caso, né, de marido e mulher, o marido pode sim se sentir sobrecarregado tanto de adoecer junto com a sua mulher, né. olha E só. fora aquela relação, às vezes, tão simbiótica ali, marido e mulher, né, tão Uhum. juntos, né, que de repente ele acaba adoecendo por ver a mulher adoecida, né. Não é uma coisa, assim, muito comum, mas acontece, como acontece nas famílias, né. A gente vê. Então a orientação é tomar medicação, é buscar recuperar. O Sim, tratamento espiritual na casa espírita é algo que vai ajudar, vai bastante. fortalecer, né, esse essa mescla de novo relacionamento que está acontecendo, né, entre a Sim. mãe, o filho, o marido, enfim, é alguém que veio, agregar a família, né. Fora aquele espírito, né, que depois de tantos anos sem engravidar, eles resolvem ter outro filho, tem Uhum. alguma coisa, né, ele veio para trazer Não é à alguma toa, coisa, né. né. Então é Com isso aí. certeza. Eu acho que é exatamente isso, são vários fatores que podem ajudar, né. A medicação, a terapia, né, ela ter também uma rede de apoio que ajude ela, que Vai esteja junto com fortalecer. ela, marido, mãe, se for o caso, babá, enfim, né, o que puder, Para né. ajudar. Marcela, não é fácil mesmo Não. ser mãe. Nós mulheres, uma maravilha, co-criadoras, imagina o pai que tem todos esses filhos. Com É isso certeza. aí. Em uma palavra, uma emoção para Paula reconstruir na vida dela. Coragem, né, eu acho que ela precisa de coragem nesse momento, coragem, força, mas com certeza ela vai conseguir. Tá joia, obrigada Obrigada a você, Marcela, uma Iracia. alegria, muita paz. Obrigado. Paula, após essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, que vem falando das alterações hormonais, de
todo o quadro da depressão que surge após o parto, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você hoje. Ela diz assim: nos distúrbios psicológicos que atormentam o indivíduo, ocorre o desencadear do sentimento de culpa, que vem a ser manifestação depressiva de um estímulo localizado no córtex pré-frontal medial, que é um local que julga comportamentos, produzindo distorções cognitivas e comportamentais, o que leva ao aparecimento de outros sintomas a serem diagnosticados. Então, a depressão precisa ser tratada. Precisa ser tratada e é algo sério. Não é brincadeira, não é fricote, não. É importantíssima, precisa ser tratada com respeito e tratada com carinho. Porque quando estamos num quadro depressivo, estamos com uma sensibilidade muito alterada. E é óbvio que os fatores químicos que compõem nosso cérebro, eles estão desorganizados. É necessário, sim, buscar um psiquiatra, tomar o medicamento necessário conforme a orientação, um psiquiatra responsável, um psiquiatra humano, que nos passe segurança para que tome a medicação necessária. Depressão pós-parto acontece demais, muito mais do que se imagina, mas nem sempre se é diagnosticado. Muitas vezes existem tantas críticas para aquela pessoa que acabou de ter o seu bebê e que, de repente, está numa situação apática. Então, é necessário olhar. Às vezes, não é até uma depressão tão profunda, mas, mesmo que rasa, precisa ser cuidada, precisa ser tratada, sim. E o medicamento faz total diferença. Fazer uma terapia junto a um psicólogo é fundamental, porque vai buscar o que foi que acionou a depressão naquele momento. Teve alguma coisa. Muitas vezes está no nosso passado, muitas vezes está na nossa infância, muitas vezes está até na nossa insegurança. Então, fique ligado. Depressão tem que ser tratada com respeito e com amor. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp, relatando qual é a sua dificuldade, a sua dor, a sua angústia, o que está acontecendo com você, qual é o seu quadro. Então anote, 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, nós estaremos juntinhos aqui, reconstruindo as suas emoções. E para que você tenha uma semana de muita alegria, de muita paz, uma semana abençoada, nós deixamos aqui um super beijinho carinhoso